Vamos lá. Pensa comigo numa cena. Você é um funcionário de escritório, sabe, exausto, a 1 e meio de ter um colapso. Acho que muita gente se identifica com isso. Pois é. E aí, do nada, você morre, fim da linha. Que nada, você acorda no corpo de um nobre, lindo, podre de rico e pra fechar o pacote grávido, dentro de um livro que você acabou de ler. Essa é a premissa completamente maluca que a gente vai analisar hoje. Recebemos os trechos da primeira temporada de O Ômega que não deveria existir. Que nome, hein? Exato. Então, nosso objetivo aqui é mergulhar nessa confusão, entender a jornada do protagonista, as regras desse universo Omegaverse, onde ele foi parar, e, claro, o choque que é para um cara moderno cair num romance de época com uma biologia, digamos, bem criativa. Com certeza. Vamos seguir a trajetória dele, do Solta Tatibana, o assalariado, até o Barão Lucien, o nobre grávido. E vamos destacar os momentos mais bizarros, as reviravoltas e as ameaças que transformam essa vida de luxo num campo minado. Ok, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. Tudo começa com Solta Tatibana. Ele é o retrato do trabalhador japonês à beira do burnout, sabe? Aquele clássico. Exato. E tem um detalhe ótimo aqui. O gerente pede pela 5ª vez na semana para ele fazer hora extra, sem bônus, sem pausa. E o Solta, já no limite, é descrito murmurando baixinho algo como: espero que aquele desgraçado bata o dedão do pé 10 vezes, na mesma quina. Nossa. É nesse estado de espírito que a melhor amiga dele, a Aya Nakamura, joga o universo Megaverso no colo dele. Ela chega com o celular e fala tipo: o Alpha mordeu a Ômega durante o cio e agora eles estão ligados pra sempre. E a reação do Solta é a melhor possível. É puro pânico. Um grito de: que porra você está lendo, Nakamura-san? E dá pra entender, né? Pra quem não conhece, o Omegaverse é um subgênero que cria uma segunda dinâmica de gênero. Quase uma biologia de lobos. Certo, então não é só homem e mulher, tem mais camadas aí. Exatamente. Você tem os alfas, que são os dominantes, os betas, que são, assim, neutros, a maioria da população, e os ômegas, que são biologicamente mais submissos e, o ponto principal aqui, capazes de engravidar, não importa o sexo. Ah, tá aí o pulo do gato. O cio, as mordidas, são mecanismos que forçam laços de acasalamento. É uma premissa que explora poder de um jeito muito visceral. Visceral é uma ótima palavra. E a Aya, sem se importar com o surto dele, manda um link do romance. Ligados pela luz do luar, o tirano alfa e a filha do marquês. Um título super sutil. Super, a primeira reação dele é chamar de pornografia chique. Mas a curiosidade vence. Ele passa o fim de semana lendo, viciado, questionando as aulas de biologia, e aí, quando ele termina o último capítulo, acontece o clichê. O famoso caminhão Kun. O próprio. Atropelado por um caminhão. É o portal clássico do gênero Isekai, né? Que leva um personagem do nosso mundo para outro. E é aí que a nossa história realmente começa. Ele acorda e não é mais o Solta. Agora ele é Lucien d'Armois, jovem, nobre, bonito, rico. O choque inicial vira euforia. Ele vê talheres de ouro criados para todo lado e percebe: acabou a hora extra. Que sonho! Tem um momento que é cômico e meio triste, sabe? Ele sussurra para os céus: eu te perdoo, caminhão, por ter me atropelado. Ele realmente acha que ganhou na loteria da reencarnação. É a fantasia máxima de escape do burnout, né? Trocar planilhas por talheres de ouro. Só que essa vida de luxo vem com um roteiro. Ele recebe um convite para a coroação do príncipe e um nome. Sua familiar. Muito. Adrien Soleil. O mesmo nome do protagonista do livro. É aí que a ficha cai e a crise existencial bate forte. Ele pensa tipo: ótimo, reencarnei, mas sou só um personagem secundário, um figurante. O medo dele não é morrer, é ser irrelevante na história. Isso diz muito sobre ele, né? Fugiu de uma vida onde era substituível para cair em outra onde é literalmente um personagem de fundo. Exato. E o que um figurante de luxo faz numa crise existencial? Vai pro baile da coroação e enche a cara.
Ele decide que, se é pra ser um personagem de fundo, pelo menos vai aproveitar o open bar. Faz sentido. Completamente bêbado, ele esbarra num homem misterioso. Alto, cabelo prateado, olhos vermelhos. E ele sente um calor que não consegue explicar, uma coisa primitiva. E na manhã seguinte, a cena clássica, acorda nu num quarto de luxo com uma ressaca gigante e zero memória. E o pior, não tem ninguém no quarto. Não tem. Ele olha a bagunça, olha pra si mesmo e chega à conclusão mais humilhante possível. Ele deve ter se masturbado, bêbado e desmaiado. Em pânico, ele executa o que ele chama de Operação Fuga do Local do Pecado. Eu não acredito nisso. A dignidade foi embora. Mas a ironia é que a gente, como leitor, sabe o que ele não sabe. Quem era o homem misterioso? Era ninguém menos que o temido grão-duque Silas Virelian Rainthal, a espada do rei. Basicamente o personagem mais perigoso da história. Puts, enquanto ele vê o Lucien fugindo todo desajeitado, ele só murmura. Idiota. Foi só um erro de uma noite. Ele assume que o Lucien é um beta, então. Na cabeça dele, sem consequências. Um erro sem importância. Um erro que vai mudar a história inteira. E por um tempo, parece que o Silas dá certo, né? Sim, 6 meses se passam, o Lucien abraça a vida de nobre rico e ocioso, ignorando a trama principal do livro. Ele está feliz, sendo um figurante. Sem drama, sem trabalho. Só luxo. O paraíso dele. Só que o corpo dele tem outros planos. Ele começa a passar mal, sentir enjoo. O médico da família, Dr. Phelan, é chamado. E depois dos exames, vem a bomba. A bomba biológica. A reação dele a isso é impagável. Ele entra em negação, gritando. Mas eu sou um beta chato, inútil e politicamente irrelevante. O que isso revela sobre a identidade que ele construiu para si mesmo, né? Ele se apegou à ideia de ser normal e irrelevante como defesa. Ser beta era estar seguro, fora da trama. E ser um ômega grávido o joga de volta no centro do palco. Exatamente. A biologia dele o traiu? E a situação escala muito rápido. Pouco tempo depois, o Silas convoca uma reunião do conselho. O assunto: um assassino em série que ataca ômegas grávidas de cabelo preto. Que é a descrição exata do Lucien. Ele ouve isso, conecta os pontos, entra em pânico e desmaia no meio da reunião. E, na ironia suprema do destino, quem socorre ele é o próprio Silas, que o carrega para os seus aposentos. O médico é chamado de novo e dessa vez confirma a gravidez na frente de Silas. Que cena! Lucien, desesperado, ainda tenta negar. Diz que não sabe quem é o pai. E aí vem a frase que muda tudo. Silas responde, com uma calma que congela a sala. Eu sou o pai. Nossa! Com essa revelação, o mundo do Lucien desmorona. Ele passou meses tentando ser um figurante rico e agora está amarrado ao protagonista mais poderoso da história. A ironia é brutal. E é uma ironia que vem com um perigo real e imediato. Porque essa conexão com Silas também o transforma num alvo gigante. A primeira ameaça, o assassino, já estava lá. A gente descobre que é um padeiro sequestrando e matando ômegas grávidas de cabelo preto. Isso transforma a gravidez dele de um escândalo social para um perigo de vida. Com certeza. E como se um serial killer não bastasse, surge uma segunda ameaça, muito mais, institucional. O templo? Isso. O sumo sacerdote, um homem chamado Caldris, descobre sobre a gravidez. E ele interpreta isso como o cumprimento de uma profecia, declarando que a criança pertence ao templo. Isso introduz um conflito fascinante, né? Autonomia corporal contra dogma religioso. Totalmente. O corpo do Lucien e o filho dele viram um campo de batalha político. E o que deixa tudo mais tenso é que o Silas recebe uma carta do templo com essa reivindicação, mas esconde do Lucien. Para protegê-lo, imagino. Sim, na cabeça dele, ele está protegendo. Mas o silêncio é uma forma de controle, mesmo que bem intencionado. É uma dinâmica complicada. Ele protege, mas tira a agência dele no processo. Mas em meio a essas ameaças, alianças inesperadas começam a surgir, certo? Sim, e isso é crucial. Ele conhece a Imperatriz Elise, que, por coincidência, também está grávida.
Elas criam um vínculo na hora. São descritas como almas gêmeas na gravidez, dividindo desejos bizarros e se apoiando. A formação de uma família encontrada, então. Exatamente. E essa rede de apoio se expande de um jeito surpreendente. Lady Serafina, prima do Lucien e a vilã secundária do romance original, aparece. Peraí, a vilã. No livro que ele leu, ela era a rival clássica, obcecada pelo príncipe. A gente espera que ela seja mais um problema. Mas a história subverte isso completamente. Em vez de ser uma antagonista, a Serafina entra numa rivalidade hilária com a Imperatriz para saber quem vai ser a melhor tia para o bebê. Que virada! Isso mostra que a narrativa está mais focada em construir essa rede de apoio. A ameaça não é outra pessoa disputando um homem, mas sim forças externas, como o Templo, que querem tirar a autonomia do Lucien. A ex-vilã vira aliada. Faz todo sentido. As batalhas reais não são por romance, são por sobrevivência. E essa rede de apoio se prova essencial, porque o Silas não dura para sempre. De jeito nenhum. O ponto de virada acontece de forma cômica, mas com consequências sérias. Lucien, com a Elise e a Serafina, decide espionar o Silas. Uma operação de espionagem amadora. Exato. E no meio disso, ele ouve uma conversa e descobre a verdade sobre a reivindicação do templo. Ele descobre que o Silas sabia o tempo todo. A reação deve ter sido... É mais que raiva, é uma traição profunda. Ele se sentia enganado pela pessoa que deveria ser seu maior protetor. Ele percebe que a proteção silenciosa do Silas também o mantinha no escuro, impotente, e aí ele decide que não pode mais confiar nos outros para lutar por ele. Ele toma as rédeas. E de forma espetacular. Com apoio total da Imperatriz, que cede uma escolta de cavaleiros imperiais, ele marcha direto para o templo sagrado. Ele não espera, ele vai confrontar o sumo sacerdote pessoalmente. Essa cena do confronto deve ser o clímax do desenvolvimento dele. Com certeza. O Lucien, que passou a história toda reagindo, agora está agindo. Ele encara o sumo sacerdote Caldris e, armado com nada mais que uma faca de frutas, ele faz um discurso incrível sobre sua autonomia. Tem uma frase específica que é muito poderosa, né? Sim, é o coração da cena. Ele diz, eu sou uma pessoa, eu sou um pai, uma mãe, e essa criança, minha criança é minha, não sua, não do templo, não dos deuses, minha. Uau! É a declaração final de independência dele. Ele não é mais o Solta sobrecarregado, nem o Lucien figurante. Ele é um pai protegendo seu filho. E é nesse exato momento que o Silas chega, em pânico, e encontra o Lúcia no meio do confronto. Exato. Mas em vez de alívio, ele encontra rejeição. Lucian, se sentindo traído, recusa a ajuda de Silas. Que tenso. E no detalhe final da temporada, ele sai do templo, pisando de propósito nas vestes do sacerdote e diz para o Silas não segui-lo. A história termina aí. O relacionamento em crise, a ameaça do tempo ainda no ar, mas com um Lucian transformado, empolerado, mas também terrivelmente sozinho. Que gancho! Resumindo, então, a história pega o clichê de Sekai e vira do avesso. Mistura comédia, romance, suspense e, no fundo, é um drama sobre autonomia corporal e família. A jornada do Lucien é de um sobrevivente passivo que é forçado a se tornar um protetor ativo. E essa análise nos deixa num ponto de virada muito interessante. Lucien afirmou sua independência contra uma força que quer controlar seu filho. Mas para isso ele teve que se afastar de Silas, que era seu principal protetor. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. No fim das contas, o que representa o maior perigo para Lucien e seu filho? Um inimigo externo que quer possuí-los ou o silêncio de um protetor que esconde a verdade, mesmo que seja em nome do amor?